Eu sou a professora Luciana Maia e vamos para mais uma videoaula. Olá! Hoje vamos ver fotossíntese parte 3, teoria quimiosmótica e ação de herbicidas. Os objetivos da aula de hoje serão compreender a teoria quimiosmótica, na etapa fotoquímica envolvendo a síntese de ATP, e compreender o mecanismo de ação de herbicidas, como o DCMU e paraquat. E agora a gente vai compreender como o fluxo de elétrons está acoplado à síntese de ATP, exatamente na cadeia transportadora de elétrons da etapa fotoquímica. Então aqui nós temos representada a membrana do tilacoide, contendo os transportadores e os fotossistemas. Então nós temos aqui o fotossistema 2, a plastoquinona, na sua forma oxidada e reduzida, o complexo B6F, a plastocianina, o fotossistema 1, a ferrodoxina, a ferrodoxina NADPH redutase, NADP+, e NADPH. Então, o que é que a gente observa aqui? Nós temos a membrana do tilacoide, desse lado a membrana voltada para o estroma e desse lado para o lúmen. O que é que vai acontecer? A água ela vai ser quebrada, vai liberar oxigênio, H+, e seus elétrons vão passar exatamente para o fotossistema 2, e a partir do fotossistema 2, vai passar para a plastoquinona, que vai passar para o complexo B6F, que vai passar para a plastocianina, fotossistema 1, ferrodoxina, NADP+, para formar NADPH. Então, observem que durante esse fluxo de elétrons, a partir da água, terminando aqui no NADPH, nós observamos que concomitante com esse fluxo de elétrons, há a liberação de íons H+, aqui desse lado da membrana. Então, a membrana ela vai dividir dois espaços, onde a gente vai observar modificações nessas concentrações. Então, quanto mais os elétrons passam por essa cadeia, então, mais H+ vai ser liberado nesse espaço. E o que é que a gente observa aqui? A gente vai observar a formação de um gradiente eletroquímico de prótons, de H+, porque ele vai ter o componente elétrico e o componente químico. Elétrico em que sentido? Então, a gente pode observar que como há um acúmulo muito grande de H+ desse lado, a gente pode dizer que desse lado aqui a gente vai ter uma tendência à carga positiva. Vai formar polo positivo aqui e do outro lado da membrana, negativo. Então, a gente formou aqui um gradiente elétrico, onde desse lado está positivo e do outro está mais negativo. E o gradiente químico? A gente vai observar que as concentrações de H+ também elas vão variar. Então, a concentração de H+ ela vai ser maior desse lado aqui da membrana do que do outro. Então, naturalmente, a gente vai ter o quê? Um gradiente químico de concentração, onde esse H+ ele tem uma tendência de passar para o outro lado. Mas essa membrana do tilacoide é impermeável, então esses íons H+, eles não conseguem passar pela membrana. Então, a única forma que esses íons têm para passar é exatamente por dentro dessa ATPase. Então, a teoria quimiosmótica, ela tenta explicar como esse fluxo de elétrons ele está acoplado com essa síntese de ATP. Então, é exatamente a formação desse gradiente eletroquímico gera essa tendência do íon H+ passar para o outro lado. Como a membrana é impermeável, a única forma é por dentro dessa enzima, que é uma ATPase. Essa enzima ela tem uma porção que a gente chama de integral de membrana, que está aqui inserido na bicamada,
E tem essa parte periférica. Nessa parte periférica, tem sítios de ligação com ADP e sítios com ligação com PI. Na hora que esse H+, ele passa por dentro da enzima, há a mudança conformacional dessa enzima, de forma que o ADP é aproximado do PI para formar ATP. Então, uma vez que o gradiente eletroquímico ele foi formado, esses íons H+, eles vão passar aqui por dentro da enzima, vai ocorrer aquela mudança conformacional que vai dar a energia para que ADP e PI se juntem para formar o ATP. Então, dessa forma, há o acoplamento do fluxo de elétrons com a síntese de ATP, a partir da explicação da teoria quimiosmótica, que diz que essa síntese ela só ocorre a partir da formação do gradiente eletroquímico de H+. Aqui nós podemos observar a composição dessa proteína, dessa enzima. Tem a porção hidrofóbica que está inserida na membrana e a parte periférica aqui na subunidade beta, onde tem os sítios de ligação com ADP e fosfato inorgânico, que são os substratos da enzima para formar o ATP. E aqui a estrutura em fitas dessa enzima. Então, agora nós vamos estudar o mecanismo de ação de dois herbicidas. O DCMU, também chamado de diuron, tá aqui a estrutura dele, que é a diclorofenil dimetilureia, e o paraquat, que é o metilviologênio. Então, vejam que os dois herbicidas, eles vão atuar diretamente na fotossíntese e mais especificamente, olha, naquela cadeia de transporte de elétrons. Mas cada um vai atuar num ponto específico. Então, o DCMU, ele vai atuar exatamente aqui, bloqueando o fluxo de elétrons nos aceptores quinona que envolvem o fotossistema 2. Então, ele vai atuar aqui, bloqueando esse fluxo. E ele age por competição pelo sítio da ligação da plastoquinona. Então, ele vai ter aqui, olha, ele vai interromper esse fluxo de elétrons, de forma que os elétrons eles não conseguem passar. E o paraquat? O paraquat ele vai atuar recebendo os elétrons dos aceptores primários do fotossistema 1. Então, ele vai interromper a via nessa localização aqui. E aí, o que vai acontecer? Não vai ocorrer a formação de NADPH. O NADPH que é necessário lá para a segunda etapa da fotossíntese. O paraquat ele ainda está relacionado com a formação de estresse oxidativo. Então, a gente já viu que a luz ela é importante, ela é necessária para a fotossíntese. Mas, dependendo dessa intensidade de fótons, pode ser que o aparato fotossintético ele não dê conta de toda essa energia. Então, dependendo da intensidade de fótons, se ela for muito grande, somente uma parte dela vai ser utilizada na fotossíntese. Então, vai gerar o que a gente chama de excesso de fótons. Esse excesso de fótons ele pode gerar produtos tóxicos, que a gente chama de fotoprodutos tóxicos. Então, por isso, a planta ela tem mecanismos de defesa contra esse excesso de luz, liberando essa energia como calor. Então, a gente diz que essa é a primeira linha de defesa, que é exatamente a liberação desse excesso como calor. Mas, muitas vezes, essa primeira linha de defesa ela não é totalmente eficaz. Então, há a produção desses produtos tóxicos.
Que produtos são esses? São exatamente aqueles radicais livres, como o estado tripleto de clorofila, o ânion superóxido, o oxigênio singleto, o peróxido de hidrogênio e o radical hidroxila. Todas essas moléculas têm um forte poder oxidante dentro da célula, então vai oxidar várias das moléculas. Então, elas são tóxicas exatamente para o metabolismo. Então, a luz ela é necessária, mas se ela estiver em alta intensidade, ela pode gerar esses produtos fototóxicos. Então, há uma segunda linha de defesa, que é exatamente o sistema de inativação daquelas moléculas. Então, que sistema é esse? São moléculas e enzimas. Então, a gente vai ver que os carotenoides, que a gente falou lá no início, a gente disse que os carotenoides são pigmentos que absorvem luz, que fazem parte daquele complexo antena, mas eles também são importantes do ponto de vista da defesa, da proteção contra a oxidação por essas moléculas. Então, vários carotenoides, eles têm essa função secundária. A outra linha de defesa é a partir de enzimas antioxidantes, dentre elas a superóxido dismutase, a ascorbato peroxidase, as peroxirredoxinas, a catalase. Então, tem uma gama de enzimas presentes que tem essa função de defesa contra a ação dessas moléculas que podem ser formadas numa condição de intensidade muito grande de luz. E aí, a gente tem lá a presença dos fotossistemas, fotossistema 2 e fotossistema 1. A gente já viu que esses fotossistemas eles são formados de pigmentos junto com proteínas. E no caso específico do fotossistema 2, tem duas proteínas mais importantes, que são as proteínas D1 e D2. A proteína D1, particularmente, ela é muito sensível a essas moléculas aqui. Então, muitas vezes, essa intensidade luminosa, né, além da conta, ela pode ocasionar a oxidação dessa proteína. Então, quando a proteína D1 ela é oxidada, a gente diz que ocorreu a fotoinibição. E aí, o que é que a planta pode fazer? Com a proteína D1 oxidada, o fotossistema 2 ele não vai funcionar corretamente e ele é necessário para a fotossíntese. Então, vai ocorrer o reparo, que é a síntese de novo dessa proteína, para reparar esse dano e para que o fotossistema 2 ele possa se recuperar. Então, a gente pode observar que a luz ela é importante, mas em condições excessivas ela pode gerar um estresse para a planta. Na aula de hoje, vimos a teoria quimiosmótica de Mitchell e compreendemos o mecanismo de ação dos herbicidas DCMU e paraquat.